Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia, do Centro de Mídias, e vamos juntos conquistar. A nossa aula, então, número 13, vamos ver aí, nós falamos sobre política, Eu gosto mesmo de política, esse é o tema, e o objeto de conhecimento é Filosofia e Políticas Públicas, parte 1. Então vamos aí agora para a nossa dúvida. Vamos falar de política, e vamos colocar aqui uma dúvida, levantar uma dúvida sobre o tema, que nós estamos falando sobre políticas públicas. Você sabe o que são políticas públicas? O que são políticas públicas, afinal? Você sabe? Então, pensem nessa questão e depois a gente vai refletir sobre ela. Muito bem, pessoal, estamos falando aqui de políticas públicas, na área da filosofia. O que são políticas públicas, afinal? Você sabe? Então vamos tirar essa dúvida? Então vejam bem, quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos falando do quê? De ações voltadas para as pessoas, Então são ações e decisões, vamos ver aqui no texto, formuladas nas diferentes esferas do poder. Quais são as esferas do poder de uma república, Como é a República Brasileira? O poder legislativo e o poder executivo, que tem como missão solucionar problemas sociais públicos. Então aqui, nós temos algumas palavrinhas-chave que são importantes para a gente entender o que são políticas públicas, Então elas estão relacionadas com duas esferas do poder: o poder legislativo, aqueles que fazem as leis, e o poder executivo, aqueles que executam as leis, E qual é a missão desses dois poderes em relação às políticas públicas? É olhar para os problemas sociais que são públicos. Então, pessoal, quando a gente fala de políticas públicas, nós estamos falando de ações e decisões do poder político, do poder público, em prol de vários grupos, de várias categorias, de várias situações, onde você encontra ali um problema social. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender o que são políticas públicas. Vamos aprofundar um pouco mais esse conceito, essa ideia. Então, elas são formuladas por quem? Quando você olhar para o poder legislativo, nós estamos falando, no caso dos municípios, nós estamos falando dos vereadores, das câmaras municipais. Quando a gente fala dos estados, nós estamos falando de deputados estaduais. E quando a gente fala na esfera federal, nós estamos falando de deputados federais e senadores. Então, esse grupo de políticos que estão ali nos representando, eles têm essa missão de criar essas ações. E até mesmo por cidadãos fora da esfera política. O que quer dizer isso? Que além desse grupo de políticos que estão ali nos representando, a pessoa, nós como cidadãos, nós podemos também participar desse processo de criação de políticas públicas, dando ideias, fazendo ali audiências públicas. Para quê? Para que possa perceber qual é o problema social daquela região, daquela cidade, daquela comunidade, e ali, então, fazer uma política pública, que também pode ser na esfera das empresas, pode ser das associações populares, dos grupos aí, que fazem parte da organização social, de um estado ou de um município. Tá bom? Então, isso aqui é importante a gente saber, que a política pública
ela está voltada para as pessoas, para as classes, né, de problema, que vivem problemas sociais e são criados lá, né, pela essa esfera política do legislativo e também do executivo. Então, esse é um ponto aqui para entender o que são as políticas públicas, tá? São políticas voltadas para as pessoas num determinado campo, né, de atuação, seja na saúde, seja na educação e etc. Tá bom, pessoal? Agora vamos conhecer, então, um pouco de algumas políticas públicas que existem aqui no Brasil, né? Então vamos ver a primeira política pública e que tipo de política é essa. Então nós temos aqui, ó, as políticas públicas chamadas distributivas, tá? São políticas públicas que são construídas com orçamento público, ou seja, através dos nossos impostos, né, que são recolhidos aí. Você sabe que quando você compra uma caixa de fósforo, você está pagando imposto, né? Fora outros impostos que a gente paga. Então, esse recurso, esse orçamento público, ele vai, então, ser investido, né, nas ações para serviços voltados à população, né? Então, quem vai financiar? O Estado, né? O Estado brasileiro, dentro da sua esfera pública. Então, mas o que é uma política distributiva? Vou apresentar para vocês um exemplo aqui, ó. A política distributiva, então, é quando você vê, por exemplo, uma campanha, né, sobre a distribuição de preservativos, né? O que é isso aí? Aí você está vendo o quê? Uma política distributiva, porque tem pessoas carentes, né? E há um problema, por exemplo, né, social, você vê em tempo de carnaval, né? Então, aumento de doenças, né, sexualmente transmissíveis, então há uma campanha e as pessoas não têm dinheiro para comprar, muita gente da população, então uma política distributiva, vão distribuir preservativos, né? Visando, por exemplo, sempre tem que ter um objetivo, né? Reduzir a gravidez na adolescência, por exemplo. Então, isso é uma política pública distributiva, tá bom? É um ponto. São feitas nas campanhas, né? Outra política pública, vamos ver aqui. A política pública agora redistributiva. O que é a política pública redistributiva? É um tipo de política também, né, que está ali para ajudar a reduzir o quê? A chamada disparidade social, né? Então vocês sabem que, infelizmente, nós temos ricos e pobres, né, numa sociedade. A brasileira, né? Então nós temos ricos e pobres. Então tem pessoas que não têm recursos, né, para, por exemplo, estar numa universidade, né? Então, o que acontece? A política redistributiva, esses recursos que são recolhidos aqui, eles vão favorecer, então, essa categoria, né, esse grupo de cidadãos que vivem, né, que são pessoas de baixa renda, e que, por exemplo, né, ele vai financiar, então, aí, por exemplo, né, uma ajuda para que as pessoas possam ingressar, por exemplo, numa universidade, né? Então, esse aí é um exemplo de política redistributiva, tá bom? Então, ela, por exemplo, o FIES, né? O FIES é uma política redistributiva. Então, ela pode colocar uma pessoa numa escola particular para fazer uma faculdade, pessoas que não têm recursos para tal, né? Então, é uma política redistributiva. Outra política, vamos ver. Nós temos a política regulatória. Essa aqui está ligado mais com, né, com a questão, né, de códigos, né? Diretamente com leis, com regulação, né? Então, por exemplo, a lei de trânsito. Imagina você se não houvesse uma política regulatória, uma política pública regulatória. Todo mundo faria o que bem entendesse no trânsito, né? Então, quando você vê o Código de Trânsito brasileiro, ele está voltado para uma política regulatória para que todos possam conviver bem, né, nessa dimensão da cidade, que é, né, andar pela cidade, de carro, a pé, né? Então, ela regula, normatiza essas leis aí. Então, é chamado de políticas regulatórias, tá bom? Então, o Código de Trânsito é um grande exemplo desse tipo de política aí. Então, ela está sempre relacionada com as leis, diretamente com as leis, para o bem da sociedade. Outra política, né? Vamos ver mais um tipo de política pública aqui, que são as constitutivas, né? O que são? Essas políticas aqui, pessoal, elas elas distribuem e determinam se a responsabilidade sobre algo é do governo federal,
municipal ou estadual, né? Aqui, então, o objetivo dela é mostrar a responsabilidade de cada esfera. Então, se você mora, a gente mora numa cidade, é um município, tem uma prefeitura. O estado tem um governo, o governador. No Brasil todo tem o governo federal, o presidente. Então, cada esfera, né, tem a sua responsabilidade, né, a sua parcela de responsabilidade para a vida das pessoas, né? Então, no município tem um tipo de trabalho, faz um tipo de ação, no estado e no governo federal. Vamos dar um exemplo para vocês de uma política pública constitutiva. Então, vamos olhar aqui, ó, para a questão da segurança pública. Então, por exemplo, a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, por exemplo, quem é que é responsável de pagar o salário, de formar, né, de recrutar, fazer concurso para policiais militares? É o governo estadual, né? Então, não são as prefeituras. Não cabe à prefeitura, né, ela olhar, ela pode ser parceira, mas ela não é ela que faz, né, essa política pública, não é ela que investe nessa política pública, é o governo estadual. Assim como tem políticas públicas voltadas para o município, né? O guarda municipal, aí já é responsabilidade do município, né? Então, essas são as políticas, né, que nós podemos, então, aqui apresentar para vocês, tá bom? Então, são algumas políticas públicas que são fundamentais para que as pessoas possam, então, ter uma condição de vida mais digna. Tá certo, pessoal? Beleza? Entenderam? Então, vamos agora para o checklist dos conteúdos. Nosso checklist, né? Nós estamos aqui, então, com alguns pontos importantes, né, do que nós vimos nesses conteúdos aqui sobre políticas públicas. Então, são pontos que a gente vai focar aqui para que a gente possa não, né, perder de vista o que são, né, o que trata esses temas aqui. Por exemplo, o que são as políticas públicas, né? Nós não podemos esquecer nunca, políticas públicas são ações, né? Elas não estão só no papel, elas são criadas para uma ação, né? Elas existe uma lei, existe um papel, elas são escritas, mas elas são voltadas para uma atuação, né, direta ali. E também para decisões. Então, são ações e decisões. Para o quê? Para solucionar um problema social público. Então, toda vez que tem um problema social público, é necessário que haja ali uma política pública para ajudar, né, aquela situação social ali que está com problema. Então, é política pública por quê? Porque é paga com os recursos públicos, né? São os recursos públicos, que são dos impostos, que são recolhidos, né? E cada esfera, então, municipal, estadual e federal, elas vão fazer, então, esse investimento aí e criar políticas públicas. Existem muitas políticas públicas e podem ser criadas outras que não existem, né? Depende muito dos problemas que acontecem em uma sociedade. Então, se acontece uma onda, né, de doenças, uma onda, né, de um fenômeno que está surgindo, né? Então, vão criar uma política pública para atender aquela necessidade ali. Então, é uma ação do governo, do Estado, sempre para, né, suprir um problema ali, para ajudar aqueles que não têm, né, condições, né, financeiras para, né, conseguir viver naquela sociedade. Então, tem pessoas que não vão conseguir comer, tem pessoas que não vão conseguir estudar, tem pessoas que não vão conseguir, né, ter saúde, porque não, então vai ter uma política pública para isso, para ajudar as pessoas que, né, de baixa renda a terem acesso a esses recursos. Tá bom? Então, isso aqui é política pública. Agora, quais são os tipos de política pública, né? Então, esse aqui é outro ponto que a gente vai apenas aqui elencar para vocês, né? Para não esquecer, ó. Existem várias políticas públicas. E tem esses tipos aqui, ó. Política pública distributiva, né? Nós falamos, né, nas políticas públicas distributivas, as políticas públicas redistributivas, as políticas públicas regulatórias e as políticas públicas
constitutivas, né? Então, vocês lembram aí que a distributiva, distribuir camisinha, distribuir, né, outro tipo de situação que possa ajudar as pessoas em campanhas, há uma política distributiva, né? O material escolar é uma política distributiva, né? Material escolar para os estudantes. A redistributiva também, né, vai trabalhar nessa questão. A regulatória, né, que vai regular ali, né, as leis, como, por exemplo, o Código de Trânsito. E as constitutivas, que estão aí voltadas para políticas em várias esferas do poder. A prefeitura, então tem uma política constitutiva para a prefeitura, para o Estado, para o país, Tá bom? Então, gravem esses pontos aí que são fundamentais para entender o que são as políticas públicas e também os tipos de políticas públicas. Legal? Tranquilo? Então vamos agora para a nossa dica. Vamos lá agora para a nossa dica, né? Nós temos aqui 2 dicas bacanas para vocês sobre as políticas públicas, né? As dicas é para você, então, pegar aí, né, um ponto importante para entender o que se trata esse assunto, né? Então, olha só, anote aí políticas públicas, que é o tema, né? São ações para o bem comum. Então, aqui, ó, nessa dica, eu estou juntando o quê? Que nós temos o conceito de política, que é uma ação, uma arte de governar a cidade para as pessoas, para o bem comum. Então, se é para governar para as pessoas, se é para governar a cidade para o bem comum, então essas políticas têm que ser públicas, ou seja, têm que ser voltadas para o público, tem que ser voltado para a população, né? Principalmente aquelas pessoas, né, de baixa renda, aquelas pessoas que não têm recursos para acessar uma universidade, para acessar, né, um plano de saúde. Então, essas pessoas não têm recurso para acessar, né, um plano de saúde. Então, há uma política pública para a saúde, a criação de construção de hospitais, né, distribuição, né, de camisinhas, distribuição de outras, né, coisas importantes, né, para a saúde das pessoas, né, muitas vezes a distribuição de pasta de escova de dentes. Então, são políticas públicas voltadas para essa questão aí, né, de pessoas que não têm, muitas vezes, como acessar, né, porque quando eu falo não acessar, é que não tem mesmo recurso, né? Então, a política pública voltada para isso, né, o recurso do Estado investido naquele ponto, na educação, na saúde, na segurança, né, das pessoas que vivem na cidade. Então, vamos lá. Esse é o anote aí 1. Vamos agora para anote aí 2. Anote aí, ó. Toda política pública é para quê, pessoal? Para que ela serve? Para que as pessoas tenham mais acesso, né? Então, mais acesso a quê? A saúde, como eu falei, a educação, a segurança, né? Então, toda política pública, quando você vê, olha, nós estamos fazendo uma política pública, né, numa comunidade, né, para ajudar ali as pessoas com deficiência física. Então, vai criar uma política pública, né, que pode ser distributiva, pode ser, né, consultiva. Então, vamos fazer uma política pública para os deficientes físicos. Por quê? Porque tem muitas pessoas deficientes físicas, né, cadeirantes, por exemplo, que não têm cadeira de roda. Então, faz uma política pública voltada para atender essas pessoas, né, que precisam de uma cadeira de roda e não tem como acessar essa cadeira de roda. Ou então, muitas vezes, precisa de fralda para as crianças, né? Então, tudo isso aí são políticas públicas importantíssimas, né, para que as pessoas tenham acesso aos bens necessários para a sua sobrevivência, né? Então, para isso que servem as políticas públicas. Anotaram? Então, anotem bem aí, né, que isso é importante. Vamos agora para o nosso encerramento. Hoje, pessoal, chegamos então ao final, né, do nosso Conquistar.
Foi a parte 1 sobre política. E olha, eu convido vocês que vai ter a parte 2, viu? Vai ser também muito legal e muito interessante, tá bom? E olha, não esqueçam de nos seguir, né? Também nas redes sociais. Nós temos aqui, né, o Semean, nós temos o @Centro de Mídias _AM e marque lá, né, o hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tá certo? Até a próxima!